Era isso que o Vitória queria, buscar o 0 a 0 na Neoquímica Arena, e conseguiu. E conseguiu o que poucos vão conseguir, que é somar um ponto contra o Corinthians na Neoquímica Arena, que é sempre muito difícil. Independente da fase que vive o Corinthians, independente do momento, do elenco, a gente sabe que nunca é fácil você sustentar um 0 a 0 lá. E assim, o Vitória sofreu durante boa parte do jogo, mas conseguiu marcar bem também durante essa boa parte do jogo, mas sofreu. Teve bola na trave de Thales Magno, cara a cara que ele desperdiçou uma chance. Teve um gol perdido de Thales Magno no início do primeiro tempo, que ele recebe um passe de Depay e não consegue finalizar a bola em gol, mas era uma chance muito perigosa para o Corinthians. Teve o gol perdido de Johan Romero na reta final do segundo tempo, que ele cara a cara com o Lucas Arcanjo finaliza a bola para fora, a bola pega na rede pelo lado de fora. Teve a falta de Garro, que Arcanjo faz uma defesaça, um milagre, ele pega de ponta de dedos e a bola vai na trave. Então assim, o Corinthians teve muito mais volume de jogo, teve mais chances claras criadas, teve mais posse de bola, mas não matou o jogo, não venceu a partida. E o Vitória conseguiu sustentar o 0 a 0 e quase que vencia. Se não fosse o gol perdido de Renato Kaiser na reta final do segundo tempo, numa boa jogada de transição de Baralhas, tá? Que para mim foi um dos melhores do Vitória ontem na partida. Numa boa jogada de transição dele, que ele sai arrastando da defesa até o ataque, e a bola sobra para Renato Kaiser no bate e rebate, ele perde o gol cara a cara e o Hugo Souza consegue fazer uma boa defesa. E também teve a outra chegada de Baralhas na reta final do segundo tempo, que ele finaliza da meia-lua e a bola raspa a trave, quase que seria o gol do Vitória aí nessas duas únicas oportunidades do Vitória na partida. E assim, eu até comecei ontem abrindo a live pós-jogo da rodada, falando, cara, o Vitória tem muita sorte. Só que assim, pô, vamos lá dar os méritos também. Apesar do Corinthians ter criado mais, ter chegado muito mais forte do que o Vitória no campo de ataque, é natural que o Vitória sofresse no jogo de ontem. E tinha que contar com um goleiro milagreiro, como é Lucas Arcanjo. Vai ter jogos que ele vai falhar ali pontualmente, tá? Mas na média, Arcanjo vai entregar muitos pontos. E ontem ele entregou um ponto pelo menos pro Vitória na partida. Coisa que o meu Sport não tem. E coisa que outros times que brigam ali para não cair não tem, que é um goleiro milagreiro. Se tivesse um centroavante matador, um centroavante melhor do que Kaiser, um Alejandro de 2024, o Vitória poderia vencer o jogo ontem na Neoquímica Arena, que não seria também nenhum absurdo. Só que Kaiser é isso, gente. Kaiser ele vai ser importante em alguns jogos, vai fazer gols, vai ser decisivos, em outros ele vai perder. Como perdeu no jogo contra o Santos, um gol cara a cara, sem goleiro, na verdade, né? No rebote, na finalização, Gabriel Brazão espalma e ele de cabeça, sem goleiro, finaliza a bola para fora. Então, assim, se Kaiser fosse ser travado nota 8, o Vitória ontem venceria o jogo, poderia pelo menos vencer o jogo na Neoquímica Arena, mas não tem. O Vitória tem um centroavante nota 6, 6,5, que é Renato Kaiser. Ah, então olha só, é 6, 6,5, gente. Ele em algum momento vai jogar bem, em outro momento vai jogar mal. Ele é um jogador 6, 6,5 para a Série A. Nada muito além disso. E eu acho que o Vitória tem que continuar no mercado em busca de um centroavante, tá? Então, assim, sendo pragmático nessa análise do Vitória, o Vitória foi para buscar o 0 a 0, foi com 3 zagueiros, com Zé Marcos, com Edu e com Lucas Alta. Edu fez um grande jogo ontem na Neoquímica Arena, tá? Com 2 volantes, Ronald e Baralhas, 2 alas, né? 2 laterais, Claudinho pela direita, Jamerson pela esquerda, Janderson, Lucas Braga, horroroso, e Renato Kaiser. A gente fica se perguntando, porra, por que ele não botou Mosquito Lei do Ex logo de titular? Por que ele não colocou Fábio de centroavante? Aliás, de ponta esquerda, por exemplo, que poderia agregar muito mais do que o próprio Janderson. Fica essas perguntas, eu não consigo entender Thiago Carpini, ou até o próprio Eric, ou o Léo Pereira, que são mais rápidos do que Janderson e mais técnicos. Então, assim, para mim, Carpini errou na escalação, no meu ponto de vista, tá? Deveria ter jogadores de maior velocidade, de maior criação no ataque. Lucas Braga não é esse jogador, horroroso, mais uma vez o jogo ruim dele ontem em campo, e Janderson é uma piada também, todo mundo já sabe. Então eu não consigo entender algumas escolhas de Carpini de verdade, tá, gente? Não consigo entender mesmo. Dito tudo isso, mais uma vez, se abraçando ao pragmatismo do resultado, excelente resultado para o Vitória. Poucos times que brigam para não cair vão lá na Neoquímica Arena e vão pontuar. O Sport apoiou, tomou 2-0 com vaga para 10. E vários outros times perderam lá na Neoquímica Arena também. O Corinthians não está num grande momento, não vive uma grande fase, mas ainda assim é o Corinthians, né? O Química, que tem o Depay, que é muito bom jogador, tem o Breno Bidon, que é muito bom jogador, tem o Thales Magno, que não tá na boa fase, mas é um bom ponta, tem o Hugo Souza, que é goleiro de seleção, tem um bom time, cara, o Corinthians, isso aí é evidente. Então, assim, mais uma vez, se abraçando ao pragmatismo, com esse empate foi suficiente para tirar o Vitória da zona, e agora o Vitória é o 16º com 10 pontos, pelo critério de saldo de gols, né? O Vitória deu a sorte também do Fortaleza ter levado uma enfiada do Flamengo de 5-0, a análise e a tiração de sarro do pós-jogo, eu vou deixar o link aqui no card, que a gente acabou de falar de Fortaleza e Flamengo também, a gente fez um vídeo completo sobre isso, tá? Então, assim, abraçando-se ao pragmatismo,
É isso aí que dava pro Vitória ter feito até o momento no campeonato? É. Empatou fora contra o Fluminense, empatou fora contra o Atlético Mineiro, empatou fora ontem contra o Corinthians. Cara, jogos dificílimos, porra, fora de casa. E o Vitória somou 3 pontos fora de casa. Depois perdeu pro Juventude no Alfredo Jaconi, perdeu o jogo pro Bahia no Bavi. Mas, tipo assim, na média, era mais ou menos isso que dava pro Vitória fazer, gente. O time do Vitória é limitadíssimo. E diante do elenco limitadíssimo, era mais ou menos isso aí que dava pra fazer, cara. O campeonato Vitória é esse, o time é limitadíssimo. A bola jogada do Vitória é abaixo do que já jogou em outrora, com o próprio Thiago Carpini. Então, o campeonato Vitória é esse, não tem muito que contestar a pontuação. Dava pra ter muito mais pontos. Dava, cara. Se fosse mais eficiente contra o Bahia, se não vacilasse contra o Santos. Mas na média dos duelos difíceis que o Vitória teria, a tabela, o elenco, o desempenho, era mais ou menos isso que dava pro Vitória fazer. Aí, mais uma vez, é aguardar o desenrolar da temporada, a janela, o que é que o Vitória vai conseguir fazer, se vai reforçar bem o elenco ou não. E aí, mais uma vez, aguardar. Por falar em janelas, Zé Wellison fez o 7º jogo dele com a camisa do Fortaleza, tá? Ontem. Então, Zé Wellison não vai mais pro Vitória, porque já esgotou os 7 jogos realizados, tá? Dito tudo isso, rapidez aqui, tá? Eu vou trazer só o frame a frame dos lances. Depay cara a cara com o Lucas Arcanjo. O Lucas Arcanjo salvou o Vitória. Foi um chute de Depay na cabeça de Arcanjo que levou ele a nocaute. Depois, uma das chances do Corinthians perigosas. Chute de de Rodrigo Garro, que ele finaliza ali no contrapé de Arcanjo e ele de ponta de dedos faz a defesa e a bola pega na trave e sai. O Vitória tem esse tipo de sorte. Outra chance clara criada do Corinthians. Bolão, acho que foi de Breno Bidon, se não me engano, não lembro agora de cabeça. Para o Romero, cara a cara, ele finalizou a bola para fora. E teve a chance de Thales Magno, que ele finalizou a bola na trave. E teve também no primeiro tempo outra chance de Thales Magno, que ele não finalizou. Então, assim, foram as 3 grandes chances para o Corinthians na partida de 3-4, e o Vitória teve uma grande chance, que foi com o Renato Kaiser, que ele desperdiçou e o Hugo Souza conseguiu fazer uma boa defesa, tá? No final das contas, 0-0, ótimo resultado para o Vitória na Neoquímica Arena. Régua passada no Vitória, vamos falar agora do Ceará, que apanhou ontem do Atlético Mineiro, e outro resultado normal. Não tem nada de, meu Deus, desespero, mas a tendência é que o Ceará comece a cair na tabela de classificação. Eu já venho alertando isso, para depois não falar daqui a 2 meses, você não avisou. Eu já venho avisando há um bom tempo, tá? Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas e Treinação. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Bom, gente, Ceará, mais de, acho que 50 mil torcedores lá no Castelão presenciaram Atlético Mineiro 1, Ceará 0 no Castelão, resultado merecido. Poderia ser 2-1 para o Atlético Mineiro? Poderia, mas 1-0, acho que traduz bem o que foi o jogo, um jogo de poucas oportunidades. O Ceará, até que chegou no início do primeiro tempo na cabeçada de William Machado, o Everson fez uma defesaça de ponta de dedos, a bola ainda pega no travessão, isso aí com 16 minutos do primeiro tempo. O Ceará começou aí sempre com muito perigo, né? O Ceará é um time que marca muitos gols no início dos primeiros tempos. E quase foi assim mais uma vez. Só que, tirando isso, o Ceará não tem mais nada em todo o jogo. O Ceará não produziu nada, o Atlético Mineiro marcou bem, e criou mais chances até do que o Ceará na partida. Criou muitas chances? Não, mas criou um pouco mais do que o Ceará e fez juiz aí 1-0 com um golaço de Rony. Isso aí já é no segundo tempo, tá, gente? Hulk entra no segundo tempo e mete uma bola no travessão. Como vocês estão vendo, o Atlético não chegou a criar nenhuma chance clara de gol, mas chegou a finalizar bolas com mais perigo do que o Ceará. E o Ceará no primeiro tempo, além da cabeçada de William Machado, não teve nada, tá? Nada, absolutamente nada. Foi um jogo ruim, cara, na média do que foi a partida. E Rony, de muito longe, mete um pancadão ali na bochecha da rede, no canto, para fazer 1-0 para o Atlético Mineiro. Isso aí já na metade para o final do segundo tempo. No momento que o jogo estava morno, o Atlético um pouco melhor na partida, foi a toada do segundo tempo, o Atlético estava um pouco melhor, um pouco mais em cima, com mais volume de jogo, mas pouca coisa melhor só, cara. Assim, um jogo muito travado, muito truncado, o Ceará produzindo muito pouco, e a outra chance do Ceará foi essa daí, no chute de Rômulo, que Everson fez uma boa defesa, mas nada de muito extraordinário também. No final das contas, 1-0, acho que traduz bem o que foi a partida. Traduz o time que é melhor do que o outro, e não tem comparação. Ou vocês acham que o elenco do Ceará é melhor do que o do Atlético Mineiro? Pelo amor de Deus, né, gente? Bom,
Tabela, o Ceará é o 10º colocado com 15 pontos conquistados, tem um jogo a menos, mas o jogo a menos é contra o Botafogo, no Newton Santos, que acabou de vencer do Santos na Vila Belmiro por 1-0. Então, assim, não é vida fácil que o Ceará vai ter, não, nem um pingo. Os dois têm 15 pontos, inclusive, com 10 jogos. Quem vencer vai a 18 e pode até figurar ali no G6 também. Se o Ceará perder, que é a tendência, vai estacionar ali na 10ª colocação com 15 pontos conquistados e a 5 pontos da zona do rebaixamento. E eu já venho falando, a tendência daqui para lá é que o Ceará vá perdendo posições com o decorrer da temporada, tá? Perca para o Botafogo, depois tem um jogo duro do Ceará, contra o Fluminense fora, tem o Clássico Rei, que é clássico, beleza, o Ceará é pai do Fortaleza, mas é clássico, é bom ficar esperto. Depois, o Ceará pega quem? Corinthians, sempre muito difícil. Depois, o Ceará pega quem? Internacional lá, sempre muito difícil. Depois, o Ceará pega quem? Mirassol, aí é um jogo que dá para o Ceará ganhar, e ter que ganhar, para não entrar na zona do rebaixamento. Então a tendência do Ceará é que ele vá afundando ali com o decorrer da Série A para a 11ª, 12ª, 13ª posição e flutue por aí até cair um pouco mais na reta final do primeiro turno. Se contratar boas peças, fizer uma boa janela, o Ceará tem boa capacidade de até de permanecer na Série A. Se não contratar bem, não sei se vai cair, mas vai brigar forte para não cair até a última rodada, tá? Isso é meio óbvio, eu já vinha cantando nessa pedra, e não é porque perdeu isso, não é porque perdeu ontem que eu já tô falando, oportunista, não, cara, já venho falando isso quando o Ceará tava em sexto. Eu já vinha falando isso. Antes de começar a Série A, eu já vinha falando isso também. Que a tendência é que o Ceará começasse pontuando muito, depois fosse oscilando para baixo e terminasse o primeiro turno tendo que criar uma gordura, fazendo ali 24 pontos por volta disso, para queimar um pouco dessa gordura no segundo turno e fazer os 45 permanecer na Série A. Enfim, aguardar como é que vai ser o desenrolar disso aí. Bom, pra galera que briga para não cair, o Sport Lanterna com 3 pontos, Juventude perdeu do Grêmio nessa rodada, tá com 8, o Santos com 8, Fortaleza com 10, Vitória com 10, Vasco com 10, Inter com 11, São Paulo com 12. Essa é a galera que tem uma chance ali de entrar na zona nas próximas rodadas, né? Bom, seguinte, aproveitamento. O Fortaleza tem 30% de aproveitamento até o momento. Se a gente projetar isso até a 38ª rodada, o Fortaleza, assim como Vitória, assim como o Vasco, chegaria a 34 pontos tralalá pontos. Ou seja, com 35 pontos, 36 tu pode escapar da Série B. Até o momento o aproveitamento é baixo. E isso é normal. A Série A é assim. Começa muito baixo, 32, 34, para depois ir subindo aos poucos. E a tendência é que isso aconteça como normalmente é o que acontece, né? Aí chega lá em 42, 43, às vezes 45, às vezes 46, né? Enfim. É isso, tá, rapaziada? Compiladão geral da rodada. O Cruzeiro, só parabenizar aí o Cruzeiro. Cabuloso, venceu mais uma do Palmeiras, 2-1. 2 gols de Caio Jorge. Eu vi os melhores momentos. O Cruzeiro amassou o Palmeiras no Mineirão. Tá na vice-liderança, subiu mais uma posição, na cola do Flamengo, já tá eliminado da Sul-Americana e só tem a Copa do Brasil. Então tem menos competições para disputar e tem um bom elenco. Pode brigar pelo título, mas ainda acho que o Cruzeiro tem que contratar. Caso contrário, eu acho difícil, de fato, brigar forte pelo título da Série A, tá? Porque o Flamengo tem um elenco melhor do que o próprio Cruzeiro, inclusive. Palmeiras caiu para a 4ª colocação, tem com 22 pontos, e o Bragantino subiu uma posição, tá com 23 pontos, tá embolado aqui, viu? Essa galera que briga aqui pela liderança tá embolada. Até o Fluminense tá um pouco próximo, relativamente próximo, na 5ª colocação, com 20 pontos conquistados. Fluminense, que ontem venceu do Internacional por 2-0 lá no Beira-Rio. Baldaço tá puto, tá? Bom, rapaziada, é esse o compilador geral da rodada, tá? A gente trouxe vários vídeos já durante os jogos. E é isso. Tamo junto. Abraço para todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sininho de notificações. Valeu, gente.